Rádio. A rádio oficial de quem investe. Vamos trazer as maiores altas e maiores quedas do Ibovespa do dia de ontem. Vamos começar com as quedas, ver quem que sofreu, quais comprados choraram. E foram os comprados em Sabesp, porque a companhia levou uma porrada ontem, caiu 4,13% a R$ 55,70. Na sequência, Arezzo, varejo de moda, 3,28% de recuo, R$ 79,70, levou um tapão aí, a Arezzo ficou atordoada e caiu no dia de ontem. Petrobras, destaque negativo, Petri 3 no caso, os papéis ordinários deram essa borocochada, caíram 2,10% a R$ 34,08. Fleury teve recuo de 1,86%, R$ 15,81. Ficaram bem chateados aí os papéis da Fleury. E Via, fechando o top 5 de quedas, teve recuo de 1,85% a R$ 12,12. É situação complicada para Via. Qual que é a situação mais complicada que você está vendo dentro desses papéis que mais caíram, Gui? Coitado da Via, coitado de Petro. Coitado de mim que fico cornetando essas ações. Qualquer dia alguém vai dar uma cornetada mais forte. Mas Via não subiu ontem, né? Num dia bem glamouroso. Via perto dos R$2 é um perigo, porque daí é 1,80, 1,30 e R$1. Vamos ver o balanço aí, como é que vem. E vai ser muito ajudada pela macroeconomia, né? Queda de juros vai ajudar, mas não vejo salvando. Então cuidado com o Via aí, pessoal, porque hoje pode ser queda de novo. Inclusive buscando agora os R$2. Fleury, baita de uma empresa, num cenário pontual. Petro é tudo que a gente acabou de cornetar. Agora Arezzo e Sabesp é coisa boa. Uhum. Pra intraday é oportunidade. Então quando a gente joga as maiores... Por que a gente flaga aqui, pessoal, as maiores altas e as maiores baixas? Porque às vezes há assimetrias. E a gente pode aproveitar isso a nosso favor. Então eu vejo que Arezzo e Sabesp hoje pode contemplar o trader especulativo, né, o day trader, com boas operações, tá? Tanto Arezzo quanto Sabesp, principalmente Sabesp, que tem um noticiário corporativo interessante e ontem teve uma adequação de preço um pouco mais forte. Boa, vamos agora para as maiores altas do índice no dia de ontem. O verdinho dominando a nossa tela agora, mas com uma magnitude de alta mais tímida. Iguatemi, GTI 11, subiu 2,47%, R$ 22,42. Olha só a Magalu aí. MG Eliu 3, 2,39% de alta, R$ 3,43. Pets vem na sequência, 2,14% de avanço, R$ 7,15. O cachorro, o gato também, pode ser, o cachorro, o gato... daqui a pouco a Cacatua aparece aí também, todo mundo felizão com a performance de Pets ontem. Aliança Sonai, Alço 3, 2,10% de alta no dia de ontem, R$ 24,82. Acelerando, portanto, Aliança Sonai. E Grupo Soma fechou o top 5 de altas, 1,78% de ganho, R$ 11,44. Gui, com qual desses papéis você ficou mais feliz no dia de ontem? Foi com os Pets da Pets? Foi com o varejo da Magalu? Foi com o Iguatemi? Qual que te chamou mais atenção? E quais são as suas perspectivas? E vem fazer um trade, você também. Vem! Magalu, eu tenho Magalu, né, pô? Boa. Então ali a gente fica mais contente, porque impacta diretamente o nosso bolso. Mas o grande destaque não vai ser ela, não. É o setor de shopping. Né, o setor de malls aí vem apresentando uma expectativa muito interessante, não só segundo tri, mas também o segundo semestre. Então, tanto Iguatemi, quanto Alço 3, quanto o Multiplan, são três que não estão aí nas maiores altas e maiores baixas, podem sofrer um movimento positivo para o dia de hoje. Então, para o day trader, já tem aí bastante opção. Né, as maiores baixas podendo contemplar alta e as maiores altas de ontem podendo sequenciar a alta de hoje. Então tá bem interessante aí, pelo menos da abertura até o horário do almoço, uma movimentação legal para esse tipo de ação. Magalu é uma surpresa interessante, né, uma surpresa boa, a gente viu o Via caindo na mesma intensidade. Magalu tem uma resistência, não muito forte, mas tem 3,50.
tá? Então fechou em 3,43. Podemos ver aí, beijar os 3,50 para ver o comportamento dos comprados. Passou também, Diegão? É só alta. A gente vai ficar falando alta atrás de alta. Boa! 9 horas e 52 minutos. Antes do nosso giro corporativo, vamos atualizar a situação do mercado de futuros, que diz o seguinte: Indifut recua 0,22%, 121.360 pontos. Dólar futuro voltou a acentuar a queda, 1,19% de recuo, R$ 4,812. E a curva de juros está acentuando cada vez mais o viés baixista, desidratando em média 5 pontos base e meio já em toda a extensão da curva. Portanto, vai encontrando cada vez mais a direção baixista, a curva de juros em geral aqui no Brasil. Vamos para o nosso giro corporativo, vou pagar a informação, o Caio paga a cotação e o Bruno Mazzoni traz também o gráfico na sequência. Vamos lá, porque a gente tem várias informações do dia de hoje. Vamos falar de Suzano, que está liderando o ranking de inovação do Valor Econômico, a gente vai trazer mais detalhes sobre isso. Tem também a questão de Petrobras, o Prates negando ter esse pedido do Lula para segurar os preços. A gente vai trazer mais este tempero na história da Petrobras. TCU falando sobre a ação da Copel, então analisando hoje a ação sobre a Copel. Auditorias negando indícios de fraude nas Americanas, lojas americanas, portanto, no radar. Zamp, que é a dona de Burger King e Popeyes no Brasil, planejando cortar 15% da equipe corporativa, e também os balanços que saíram ontem e quais são os principais pontos que a gente deve trazer na expectativa para o balanço de Petrobras amanhã, por exemplo. Saiu o resultado de Cielo, Iguatemi e muitas outras empresas. Então vamos lá, começando com Suzano. Suzano saltou 14 posições no ranking geral entre o ano passado e este ano e figura no topo da lista das 150 empresas mais inovadoras do país, segundo o anuário Valor Inovação Brasil 2023. Ela também é líder em inovação no setor de papel e celulose. Ao receber o prêmio na noite de hoje, Fernando Bertolucci, diretor executivo de sustentabilidade, pesquisa e inovação da Suzano, aproveitou para parabenizar todas as demais empresas premiadas. Portanto, a falas de Fernando Bertolucci no dia de ontem foi quando foi dado este prêmio. Caio Melo traz a cotação enquanto você vê o gráfico na sua tela do lado. Bruno Mazzoni já está de volta com a gente. Vai lá, Caio! SUSB 3 chegou ontem, os papéis fecharam R$ 48,07, mas na variação teórica, a variação teórica aponta para alta de 0,29%, portanto para SUSB 3. Vamos lá então com a análise do Guilherme Cunha, junto com a análise gráfica do Bruno Mazzoni. Suzano, olha que gráfico querendo ficar bonito, né? Suzano é uma empresa que normalmente nós utilizamos para um cenário de maior proteção à carteira, então quem acredita que o dólar possa voltar em patamares superiores a R$ 5,00 pode ser bem interessante a obtenção do ativo. E assim como também o rompimento dessa faixinha um pouco mais cinza dentro da nossa tela já sugere um direto e reto R$ 54,57. Eu acredito, inclusive, fortemente. Noticiário corporativo interessante, parabéns aí à companhia Suzano por ter levantado essa taça, mas mais importante do que esse reconhecimento é a própria empresa, assim como o Klabin entregou um bom resultado, a própria empresa andar com as próprias pernas. Empresa boa que vai carregar aí naturalmente para o semestre R$ 54,57 e uma empresa que te protege também na carteira pela celulose e também o movimento da dolarização. Tamo junto, Suzano. Boa! Petrobras, o CEO da estatal, Jean Paul Prates, reuniu-se ontem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva por mais de 2 horas, mas negou ter tratado de preço de combustíveis. Os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira, também estiveram presentes e o clima foi de união e reconstrução, isso nas palavras de Prates. Ele também disse que não haverá reajuste de imediato e que a companhia está confortável com os seus preços. Informações do Estadão e também do jornal O Globo, e a informação da cotação é do Caio Melo. Petri 3, que estavam entre as maiores quedas do dia de ontem,
tem variação teórica negativa, 0,94% de queda, R$ 34,08. Petri 4, que ontem fechou o mercado com R$ 30,60 por papel, tem variação teórica negativa de 0,33%. A gente já esgotou bastante esse assunto. Tem alguma outra coisa para pontuar, Gui? O racional é basicamente o mesmo com o Jean Paul Prats negando que falaram sobre paridade de preços nessa reunião com Lula. A gente já viu esse filme. Uhum. Vamos lá então para Copel, porque o Tribunal de Contas da União analisa hoje um processo relacionado à privatização da estatal paranaense de energia após o pedido de vista anterior do ministro Vital do Rego. Apesar da possível oposição do ministro, o TCU deve aprovar o valor de outorga que a Copel vai pagar para renovar contratos de hidrelétricas em meio à desestatização. O Caio traz a cotação de Copel. Vai lá, Caio! E o investidor fica de olho nessas atualizações jurídicas sobre privatização ou não privatização da Copel. Os papéis de CPL E6 ontem fecharam a R$ 8,43, Diego. Vamos então com o Gui Cunha, sua análise. Ô, Digão, por aí é um cenário que vai ficar lateral. A gente acompanhou também cenários bem semelhantes ao da Copel e vai ficar congestionado nessa faixa aí do mais próximo dos R$ 8,00 e R$ 8,83, projeção de R$ 9,00. Então, para quem já está no papel e não quer ficar cozinhando também muito, porque pode ficar gastando tempo aí, né? Um custo de oportunidade que a gente chama nesse cenário. Todo mundo tá no papel, tá nas máximas basicamente aí, né? Do ano, colocando um troco no bolso. Não ficaria esperando muito mais algo aí de upside para a Copel mediante a toda essa embromation, burocracia que a gente vai ter daqui em diante. Gosto do papel, mas também gosto de não ter esse movimento do custo de oportunidade. Vejo cases agora que são bem desenhados, que pode colocar mais dinheiro no bolso do investidor. Americanas, voltando para o nosso noticiário, porque teve CPI e os representantes das auditorias KPMG e PwC afirmaram durante a Comissão Parlamentar de Inquérito que investiga a varejista que os dados que eles possuíam até então não davam qualquer indício de fraude nos balanços. Eles também acusaram o atual CEO da Americanas, Leonardo Coelho, de ter apresentado informações falsas em depoimento anterior à CPI, no qual ele citou as auditorias. Novo capítulo na novela, novo capítulo para Americanas, e a Mer3 está reagindo como, Caio Melo? Vamos lá, Diego. Ontem os papéis fecharam a R$ 1,13 cada um e a variação teórica aponta para 0-0 para a Mer3. Pois é, liquidez mais baixa, né, Gui Cunha? Desde que saiu toda aquela informação, Americanas tá complicada. Não, é que bom, né? Que tá sem liquidez, que mostra que tem pouca gente interessada no papel e isso deixa a gente mais feliz, inclusive. Porque o maior problema seria se todo dia nós tivéssemos centenas de milhares de pessoas querendo negociar lojas americanas nas atuais condições, né? Então, o passado é bem bonito, né? Tem um impacto, inclusive, nas nossas vidas, aí a companhia Lojas Americanas, mas desde janeiro de 2023, na Bolsa de Valores, não faz mais sentido, né? Então, um trade extremo especulativo, CPI, balanço, fraude, 50, 60 bilhões de reais, reflete no preço e nos interesses aí de negociação. Ficar de fora de lojas americanas é o cenário mais inteligente. Vamos falar da Zamp, a dona dos restaurantes Burger King e Popeyes aqui no Brasil. Está planejando cortar 15% da equipe corporativa e reduzir os investimentos para ter geração de caixa positiva, o que deve reduzir a alavancagem e proporcionar remuneração aos acionistas, foi o que disse o CEO Ariel Grunkraut ao Brasil Journal. E o Caio tem a cotação da Zamp. E já saiu de leilão, Diego, assim como alguns dos papéis da B3. Zamp 3 nesse momento avança, né? Variação positiva de 0,23%, R$ 4,42. Vai de Burgão, Gui Cunha? Eu adoro, nossa, eu gosto por demais da conta. Parabéns, Burger King, você é gigante. Na Bolsa de Valores, um pouco mais, né, pesadelo, a redução de quadro de funcionário para reduzir custo, e isso tende a refletir depois de 1, 2 trimestres, mas nessa faixa de preço aí eu vejo como é uma pechincha grande. Risco elevado, Zamp, diferente
do seu concorrente não tem números parrudos, mas voltar para perto dos 6,50, 6,88, acho justo, né? Principalmente nesse contexto de semestre / virada de ano. Ponto positivo para a Zamp, tá organizando a casa, quando você reduz 15% do quadro de funcionários, né, de cenário corporativo, você está reorganizando o time para a atual realidade, e isso pode ser bem visto pelo mercado, sim. Boa! São 10 horas 2 minutos, ainda tem vários papéis em leilão na abertura do mercado à vista aqui no Brasil. Porém, você está ouvindo a chinela cantando, porque enquanto isso, a gente já tem alguma direção mais clara para o Ibovespa, uma direção baixista, 0,07% de recuo agora para o Ibov, 121.159 pontos. E o dólar futuro voltou a positivar durante um tempo, agora está subindo 0,02%, R$ 4,822, mas ainda busca uma direção mais clara. Então, o dólar está oscilando entre a estabilidade e a queda neste momento. Vai avançando aos poucos, mas não chegou a renovar a máxima intradiária ainda, o dólar futuro. Lembrando que a máxima do dólar foi em R$ 4,831, logo na abertura do mercado de futuros. Vamos ver como vai se comportar a moeda americana daqui para frente. Curva de juros vai pedindo 5 pontos base a menos de prêmio em geral, em toda a sua extensão da curva. E o dólar futuro vai aos poucos renovando mínima intradiária. Quando tiver a maioria dos papéis já fora do leilão de abertura, a gente tem a maioria dos papéis ainda sendo negociados neste leilão, a gente traz para você a abertura completa. 10 horas 3 minutos, vamos para os balanços. Começando com uma perspectiva, a gente vai falar aqui a informação, porque é Petrobras que a gente vai falar, vai divulgar os seus resultados no dia de amanhã no pós-mercado, então vai ter uma maior repercussão na sexta-feira, uma reação a esse balanço na sexta-feira, porém a gente já tem alguma perspectiva, o que a gente pode esperar deste balanço, e o lucro líquido da maior petroleira da América Latina no segundo trimestre está estimado em 29,24 bilhões de reais, segundo o TC Consenso, uma retração de 23,5% frente ao trimestre anterior e de 46% ante um ano antes. O EBITDA deve atingir 61,65 bilhões de reais, uma queda de 17% frente ao mesmo trimestre e ao primeiro trimestre e de quase 40% na base anual. Já o desempenho por sua vez, foi afetado pela queda na produção, pelos preços mais baixos de petróleo e menores margens de refino. Esse resultado vai sair amanhã, vai ser o grande resultado do dia desta quinta-feira. Portanto, esse aqui é uma perspectiva, as estimativas, o consenso do mercado com relação ao balanço de Petrobras do segundo trimestre. O Gui já falou bastante sobre Petrobras, vamos falar agora da Cielo, que essa sim divulgou o balanço no dia de ontem, e a líder em pagamentos eletrônicos no país registrou um lucro líquido recorrente de 486 milhões de reais no segundo trimestre, levemente acima do TC Consenso, que era de 460 milhões e meio de reais. Ela foi impulsionada pelas operações da Cielo Brasil e também pela Cateno. O Caio traz a cotação de Ciel 3. Vai lá, Caio. Ciel 3 ainda no 0 a 0, viu, Diego? R$ 4,70. Gui Cunha. Ontem nós falamos bastante de Cielo, eu nem sequer acreditava no balanço nessa magnitude, veio bom. E agora pode sair um pouco daquela lateralização que a gente cornetou ontem, né? Dos 4,40, 4,70. Então, entregou esse volumão aí que o Bruno coloca dentro desse range de preço. Podemos gerar uma expectativa interessante, positiva para curto prazo aí para Cielo, mas sem aqueles alardes, né? De sequência de alta como foi num passado presente. Então, ela tende a parar de cair, sair dessa lateralização de 4,40 e 4,70 e poder buscar uma proximidade maior nos R$ 5,50/R$ 6. Nada de muito glamour, balanço positivo, mas que tende ao mercado esperar outros balanços, que Cielo não é um case tão simples assim, não. Boa, agora vamos falar de Iguatemi, GTI 11 no radar. A administradora de shoppings de luxo registrou o lucro líquido de 77,4 milhões de reais no segundo trimestre, abaixo do TC Consenso, que era de 105,3 milhões.
embora revertendo o prejuízo de 133 milhões de reais no mesmo período de 2022. Nós trouxemos que foi uma das maiores altas no dia de ontem. Qual é a performance de momento de GTI 11? Caio Melo. Segue com fôlego, Diego. Inclusive é o segundo papel que mais sobe hoje, terceiro agora que tá volátil o negócio aqui, mas subindo 0,67%, R$ 22,57 por ação. Alguma atualização de racional? Você falou sobre isso nas maiores altas. Vamos lá agora. O discurso, quando você nos traz mas reverte prejuízo para lucro, é um tesão para quem gosta de investir, especular. É um cenário muito produtivo aí para as empresas, gera uma expectativa, fica no radar do investidor. Iguatemi é para cima, ontem foi maiores altas, hoje vai ser maior alta. Dificilmente reverte esse cenário, só se der um mau humor generalizado na bolsa brasileira, que também não é muito cenário base. Baita de oportunidade aí pro trader especulador. Marco Polo, Pomo 4, a empresa de busão. A fabricante de carrocerias de ônibus registrou um lucro líquido de 140 milhões e meio de reais no segundo trimestre, acima do TC Consenso, que era de 96 milhões, portanto, bem acima do que estava esperando o mercado. Isso reflete o incremento de exportações, bem como um melhor mix de vendas no Brasil, com maior exposição a ônibus rodoviários de maior valor agregado. Caio Melo, como é que está Pomo 4 aí no home broker? Vermelhinho por conta da queda? Não, por conta do leilão que está ainda acontecendo. Leilão de abertura, o Pomo 4 ainda não veio para o jogo, mas tem variação teórica positiva de 3,65%, hein? Vamos aguardar por aí, mas ontem os papéis fecharam a R$ 5,20 e Pomo 3 está avançando 0,49%, R$ 4,14. Gui Cunha, vai de busão? Pô, sensacional, hein? Que balanço. Parabéns, Marco Polo, Pomo 4. Quedas são oportunidades de compra. Baita de uma empresa agora no radar aí para investidor, para prazos maiores. De novo, caiu, comprou, né? Dentro da região ali mais evidente do Brunão, 4,75 e 3,58. Mas o destino é estar mais perto do 7. Então ficou fácil aí para Pomo 4, o desenho bem mais tranquilo. Vai sofrer essa resistência aí, né, que nem o Bruno indica, nessa faixa dos 5,20, 5,30. Mas eu vejo que o destino, mercado gostou, né? Mercado começou a entrar aquela compra, mercado indo para as máximas, Pomo 4, 6,60 para poder consagrar os comprados. Boa! E para finalizar o nosso giro corporativo, depois vamos com as perspectivas do Gui para os balanços que vão sair no dia de hoje. E parece que todas as empresas da Bolsa resolveram divulgar balanço hoje. Tem muita empresa brasileira divulgando no pós-mercado, justamente no dia da decisão de juros aqui no Brasil. Então a gente vai trazer as perspectivas do Gui nesse sentido. Mas vamos falar de balanço que já saiu, porque saiu o Vulcabras, e a empresa de calçados esportivos registrou um lucro recorrente recorde de 133 milhões e 800 mil reais no segundo trimestre, acima do TC Consenso, que era de 115,6 milhões de reais. A empresa foi impulsionada pelo crescimento expressivo do faturamento no canal de e-commerce e também a captura de eficiência entre as suas marcas. Caio Melo traz a cotação de Vulc 3. Vulc 3 chegou, nesse momento avança 1,06%, R$ 20,05 o papel. E o Brunão tá colocando ali lucro mais dividendos. O Guilherme Cunha vai comentar. Quem segura a Vulcabras, hein, Brunão? Tamo junto, Vulcabras, empresa de Jundiaí, interior paulista. Boa. Jundiaí, São Paulo, desde 1952, lançou a Zaleia. Quem não lembra também da Zaleia? Coisa boa, resultado fortíssimo por demais da conta e vai continuar esse seu movimento altista de um formato bem interessante. Tá aí pagando um dividendo, pagando um cascalho e no final, quedas são oportunidades de compra, assim como o Marco Polo, e as expectativas são bem interessantes. Passou dos 21,91, só tem foguete para poder continuar esse movimento de Vulcabras. Empresa que pouco se comenta, a gente só fala na safra de resultado, mas cabe aí um alerta para ficar no radar de todo tipo de investidor / especulador. Papel com uma liquidez interessante também, gerando oportunidade para todo mundo. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.